Atos 6. Quem achou, diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. A instituição dos diáconos. Atente para a palavra de Deus. Diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando, eu estou com a versão de Genebra, pode ser, como tem muitas versões, NTLH, NVI, há muitas versões, mas atente, o significado no final é o mesmo, amém? Amém. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, então multiplicou o quê? O número dos discípulos. Houve o quê? Dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo o quê? Na distribuição diária. Então, os 12 o quê? Convocando a comunidade dos discípulos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos, porque eles já eram apóstolos. Aqueles que estavam dizendo isso, eles eram discípulos de Jesus, e agora eles eram apóstolos, pregando a palavra de Deus. Eles passaram 3 anos com Jesus num treinamento, mas agora eles são responsáveis. Eles são os apóstolos, não são discípulos. Mas os discípulos se levantam interpelando, mas eles razoavelmente disse: não é de nós fazer o trabalho, porque vai fazer com que nós desviamos as nossas funções de pregar a palavra de Deus. Tem que levantar diáconos. Então, há um consenso. Entenda, há um consenso. Volte para a palavra. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa, cheio Espírito Santo. E de quê? Sabedoria, as quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos a oração. É o que foi falado pelo nosso pastor, joelho na terra, e o ministério da palavra. O parecer agradou a toda, e elegeram quem? Ele é santo, gosta de oração, gosta de jejum, gosta de monte. Ele é um cara que se prontificou a se colocar na presença de Deus. Ele se apresentou, tem que se apresentar. Ele disse: eis-me aqui, e ele foi usado. Entenda. E agradou a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram perante os apóstolos, e este orando-lhes, e puseram as mãos, e este orando, E puseram as mãos. e este orando, E puseram as mãos. tudo é a base da oração. Aleluia. A oração aproxima-nos mais de Deus, meu pastor Severino. Glória a Quanto mais Deus, nós orarmos, aleluia. nós nos vamos aproximar de Deus. Quanto mais oramos, mais intimidade. Quanto mais oramos, mais se chegamos ao Senhor. Quanto mais oramos, mais Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A oração faz você chegar mais a Deus. Entenda. Nesta noite, continua o texto. Estevão 8, cheio da graça e do poder. Nós temos que ter graça e ter poder, porque a Bíblia está dizendo que Estevão, irmão Baiano, irmão Antônio Nilton, melhor dizendo, cheio de graça e cheio de poder. Temos que ter o quê? Graça e poder do Espírito Santo. Isso é intimidade. Para mim e para você é intimidade. Entenda. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Sicília e da Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito. Alguém dá glória a Deus aí? Glória a Deus.
Dá uma glória a Deus, que hoje é uma palavra de bênção para a nossa igreja hoje. Pelo qual ele fala: então subornaram homens que tiverem, olha só, subornaram homens que dissessem: temos ouvido esse homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sobrevieram o povo, os anciões e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, todos os que estavam assentados no sinédrio, todos os que estavam assentados no sinédrio, todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto, como se fosse, não é, mas é como se fosse, irmão Baiano, é como se fosse o rosto de um anjo. Pai querido, está aqui o teu povo, está aqui a tua palavra. Aleluia. Nós estamos simplesmente um canal teu, Senhor. Nós estamos simplesmente, Senhor, querendo ser um pequeno na tua casa, tentando ser um obreiro aprovado na tua casa, Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor já falou grandemente com a tua palavra com os teus servos. Agora usa-nos mais uma vez para melhor falar, para melhor meditarmos na tua palavra, Senhor. É conosco, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus, sempre te dando glória e aleluia. Glória a Deus. Quantos livros tem a Bíblia? 66. 66. 1189 capítulos. 31.103 versículos. Na última catalogação, na tradução da linguagem de hoje. Na última. Nunca deixe de ler a palavra de Deus. Aleluia. Nunca deixe de ler a palavra de Deus. É essência para nós. É ela que diz e que fala do nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa regra de fé, meu pastor Severino. Que Ele ande contigo para todos os lugares. Porque você andando com a palavra de Deus, andará com todos nós também o Espírito Santo de Deus. Jesus disse: eu vou para o Pai. É necessário que eu vá. É necessário para que eu vá, para que Ele venha. Porque se eu não for, Ele não vem. Mas se eu for, Ele vem. E Ele vindo ficará em vós. E Ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto, aleluia, seja revestido de poder. Seja revestido de poder. Ficai na Assembleia de Deus, junto com o pastor dele. Até que do alto receba poder. Aleluia. Receba unção, receba glória, receba libertação. O Espírito Santo de Deus está falando, mas só que para receber tem que ter comprometimento. Aleluia. Ele era um homem cheio de fé, de sabedoria do alto. Glória a Deus, ele aleluia. Renunciava a todo momento a sua vida. Não, eu sou de Deus. Eu entendo o meu chamado. Eu sei que Ele me chamou. Eu entendo que Ele me chamou. Uma renúncia havia em Estevão. A todo momento ele se renunciava do pecado, das drogas, das bebidas, dos maus costumes, das más conversações. Ele se desviava igual Jó. Aleluia. Das más conversações, das rodinhas, das fofocas, das mentiras. Era um homem cheio de fé, de sabedoria, de inteligência da parte de Deus. É o comprometimento de Deus conosco. Se você fizer, eu te dou. Se você chegar, eu te dou. Se você quiser, eu te dou. Mas tenha aliança, tenha compromisso comigo, diz o Espírito Santo de Deus. Comprometimento com a casa, com o templo. É necessário ter isso. E Estevão tinha isso. E porque ele tinha, eu vou contar. Nós vamos perder. Nós não perder não. Nós vamos ganhar tempo. Eu vou ler o capítulo 7. Aleluia. Uma das maiores pregações
que eu já vi no Novo Testamento. Duas maiores pregações de um profeta de Deus, dizer o que ele falou. Não temeu a morte, assim como Jesus, ele já sabia que ia morrer. Estevão também, Paulo também, Filipe também, eles sabiam, e eles já sabiam como ia morrer. Eu entrego a minha vida, e ele diz a mesma palavra que Jesus falou. Ele é imitador de Cristo. Eu e você somos imitadores de Cristo. Aleluia. Somos imitadores de Cristo. Sejamos igual um homem desse, serviu como conselho. E aí eu pergunto: quem é a igreja primitiva, irmão Severino? Quem é a igreja primitiva, irmão Marcos? Ei! Quem é a igreja primitiva? Os homens morriam por pregar o evangelho, davam a sua vida morrendo pregando o evangelho. Aleluia. Que coragem, meu pastor Ney! Que disposição! Aleluia! Que temência ao Senhor! Temia somente a Deus. O homem nada pode fazer a não ser calar-se diante da sabedoria. Escute nesta noite. Eu vou perder. Nós vamos perder, não, nós vamos ganhar algum tempo. A defesa de Estevão. Que lindo! Que lindo horário vai dar. Escute, acompanhe a sua Bíblia, abre o coração. Você está cultuando o Senhor. Deixa eu falar. Ei, olha para cá. Aleluia. O que é cultuar ao Senhor? É abrir teu coração, abrir suas vestes, abrir tua mente, esquecer tudo, entende todo o seu problema e o que está acontecendo lá fora. Esquece tudo. Abre a porta aí, que muitos não vai entrar. Entra. Pode vir. Vem para a casa de Deus. Vem para casa. Entra. Rasga as vestes. Cultuar o Senhor é rasgar as vestes. Glória a Deus. Rasga as vestes. Deixa o pensamento. Deixa os problemas. Deixa as consequências lá fora. Você vai abrir o seu coração. E você vai dar a melhor glória. A melhor aleluia. Os teus problemas não é maior do que o seu Deus. Não é maior do que o seu Deus. E o que Ele pode fazer é bem mais. Glória a Deus. Ah, se você entender nessa noite. Glória a Deus. Ah, se entendermos nessa noite, meu irmão, que os nossos problemas não é maior do que o nosso Deus. Aleluia. Vou lhe mostrar. Abra a Bíblia aí. Atos 7. A defesa, que coisa linda. Abra seu coração. Seja tocado pelo Espírito Santo. Então ele perguntou ao sumo sacerdote: porventura, e ouvi? Olha só, é isso assim? Então Estevão respondeu: varões, irmãos, chama de varões. Olha o respeito. Olha o respeito desse homem. Olha a delicadeza do Espírito Santo. É um homem que tem o Espírito Santo de Deus. Você olha para ele, você vê como semelhante um anjo, um homem cheio de sabedoria de Deus, cheio de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da glória, cheio da majestade. Você pode também, se você quer nessa noite, você pode também adquirir a fé. Você pode alcançar o amor de Deus. É só você pedir nessa noite. Você pode ter. E o verdadeiro amor ágape de Deus para com você. Aleluia. Se você quiser e você acreditar, você pode ter nessa noite. Abre o coração. E aí, isso, Estevão respondeu: varões, irmãos, pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. Ele começa a contar uma história. Quando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra que vós agora habitais. Nela lhe deu herança sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela. E depois dele a sua descendência seria peregrina em terra estranha, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos lá no Egito. Eu disse: Deus, julgarei a nação da qual foram escravos, e depois disso sairão daí, me servirão no lugar. Abra seu coração.
Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaac e Abraão, e o circuncidou ao 8º dia de Isaac, e procedeu Jacó. Ele começa a falar daquele sinédrio. Sinédrio significa 70 homens da lei, homens sábios, homens entendidos. E ele começa, ele está cheio da unção, Estevão está cheio da glória, está cheio do amor de Deus, ele está cheio da pergunta do Senhor, e ele tem muita coisa para falar nesta noite, e ele está falando no nosso coração. Se coloca na posição, se coloca diante dele, se levante na sua autoridade, porque ele vai usar você grande e poderosamente. A palavra está dizendo, se você acreditar, você recebe, mas se você ficar calado, você não recebe, mas se você dá glória, você recebe. Aleluia. Você vai recebendo, você vai acreditando, você vai colocando no seu coração a palavra de Deus, e ela vai transformando, vai modificando o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Se você acreditar nesta noite, essa palavra vai fazer um efeito. Glória a Deus. Essa palavra foi designada, curar, salvar, libertar, levantar. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. Ela foi feita para isso, para salvar, libertar e curar. Glória a Deus. Aleluia. Noite, verso 8. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim que nasceu Isaac e Abraão, e circuncidou o 8º dia. E Isaac procedeu Jacó, e desde os 12 os patriarcas invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-nos também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu o quê? É assim que Deus faz, é assim que Ele quer fazer contigo nesse dia. Daquela nação, daquela toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito. Em Canaã houve grande tribulação, e os nossos pais não achavam mantimento. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os seus pais. Na segunda vez José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecido de Faraó, a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele, e também nossos pais, e foram transportados para Siquém, e postos no sepulcro que Abraão ali comprara dinheiro aos filhos de Amon. Como porém se aproximaram-se o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou. Quem tem promessa não morre sem promessa. Se ele prometeu na sua vida, ele vai cumprir. Chegou o tempo da promessa, chegou o tempo da promessa na vida de Abraão, chegou o tempo da promessa. Se chegou o tempo da promessa para Abraão, chega o tempo da promessa para nós nesta noite. Aleluia. Marcou a nós conosco. Ele marcou. Hoje pode ser o dia da tua promessa. Aleluia. Se nós acreditarmos, hoje pode ser o dia da promessa. Hoje pode ser. A promessa de Abraão estava chegando, e lembrou-se Deus em cumprir. Ele não tarda em cumprir. Ele não tarda. Ele não tarda. Ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Até que se levantou ali outro rei que não conheceu José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, o filho de Faraó o reconheceu, recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda ciência, ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e em obras. Poderoso em palavras e em obras. Quando o homem e a mulher se colocam na posição, é poderoso em palavras e obras. O Senhor está dizendo, glória a Deus, aleluia. Se colocar na posição, Ele vai te dar. Você vai ser poderoso em palavra e em obra. Sai da frente, Satanás. Ele está dizendo, Ele vai te ungir. Aleluia, o teu chamado vai estourar, vai explodir. Glória a Deus. Não tem poder das trevas, não tem poder do inimigo, não tem poder que detenha o teu chamado. Aleluia. Entenda, a sua casa vai ter libertação, os teus filhos. Aleluia. Que isso? Você ficar vendo vulto na tua casa? Que isso? Você vê entidade? Que isso? Você vê demônio? Aleluia. Em casa de encosto,
Não adianta ficar na frente. Não adianta. A sua casa, a sua descendência, os teus filhos, os teus netos serão uma bênção. Serão, em nome de Jesus. E profetizando perante a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus que está dizendo. Continuando. Quando completou 40 anos, no versículo 23, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel, vendo o homem tratado injustamente. Tomou-lhe a defesa em vigor, o oprimido, matando o quê? O egípcio. Ora, Moisés cuidava de seus irmãos, entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio deles. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou, procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, porque vos ofendeis uns com os outros. Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade, o juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ante o Egito? E estas palavras Moisés fugiu e tomou-se peregrino na terra de Midian, onde ele nasceram 2 filhos. O inimigo vai tentar nos acusar durante a nossa caminhada. Irmã Clarice, o inimigo vai tentar nos acusar. Ele vai tentar nos acusar, continuando. De todo jeito, um espaço que dermos, ele vai querer nos acusar. É por isso que temos que ter uma vida, aleluia, de renúncia, de compromisso com Deus, com a palavra de Deus. E já foi dito aqui, nós temos opções: ou vivenciar aquilo que o irmão está vivendo, a bênção do irmão, e eu vivenciar a bênção do irmão, ou eu vivenciar as bênçãos. Já foi falado aqui, já foi dito aqui. Ele quer te acusar, porque o nome dele é acusador. Ele é advogado de acusação. E qualquer deslize, qualquer momento que você desliza, ele quer te jogar na cara. Ele quer te fazer isso, mas pelo poder da palavra. A palavra de Deus é a nossa regra de fé. É ela que nos santifica. É ela que nos purifica. Ô, irmão Antônio Livro, eu quero ouvir o glória aí, irmão Antônio Livro. É a palavra de Deus que nos santifica. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Entenda. Esse é Estevão. Como eu queria estar lá no Severino. Ai meu Deus, como eu queria estar lá. Ver esse homem de fé, de amor, transportando amor. Como eu queria ver Pedro no capítulo 5. Trazia os endemoniados, trazia os coxos, e somente com o Espírito Santo, a sombra que estava nele, ele passava, ele queria ser curado, todo mundo ia ser curado. No capítulo 5, ele andava para lá e para cá, e aonde ele passava, a sombra, o Espírito Santo que estava nele, operava um milagre. É uma noite de milagre. Aleluia. É uma noite de milagre. Para nós nessa noite. É uma noite de milagre. Aleluia. É uma noite de santificação. É uma noite do Espírito Santo. É uma noite de tratamento. É uma noite de chamamento do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu te dou. Você quer? Então se volte para mim. Você quer mais poder? Você quer sabedoria? Você quer inteligência? Você o quê? Pode pedir. Esta noite é tua. Eu abro essas coisas. Eu estou aqui. Eu estou ouvindo. É a palavra de Deus. Está dizendo. Eu estou aqui para te ajudar. Aleluia. Eu estou ouvindo as tuas petições, as tuas orações. Eu conheço o teu íntimo. E eu sei que você tem pedido. Você talvez não saiba, mas eu sei o teu íntimo. Eu tenho conversado, eu tenho falado contigo, eu tenho dito ao teu coração, e o teu coração tem aberto para mim. Mas nesta noite, o Espírito Santo chega em você. Amém. O Espírito Santo chega em você. Aleluia. O Espírito Santo chega em você. Nazareno está na casa. Entenda nesta noite. Aleluia. Entenda nesta noite. Verso 30. Decorrendo 40 dias, discorridos, 40 anos, apareceu no deserto do Monte Sinai um anjo. Quando você tem intimidade, aparece o quê? Glória. Não aparece demônio, não.
Não aparece demônio, não. Aparece um anjo. Aparece um anjo. Ele bate, irmão Severino, bate em quê? Retirada. Bate em retirada. Porque o anjo do Senhor está te protegendo. É 24 horas. Aleluia. Sai de Satanás. O meu povo de Deus está passando. Aleluia. Aleluia. Ele está passando. Ele está passando. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. Aquela pequena unicamia. E aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Aleluia. Entenda? Quando o Espírito Santo te levantar, quando Jesus quis te levantar, continua na humildade. Aleluia. Continua na humildade. Não subiu no coração de Moisés. Não subiu humildade. Quando ele te der a bênção, aleluia, eu sinto a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Coisa linda, Ô, irmão Ginaldo. Irmão Ginaldo me conhece muito bem. Ah, irmão Ginaldo é meu irmão. Ele me conhece. Quando eu sinto a presença, eu choro. Vai na garganta o choro, você não está segurando. Porque a presença de Deus nessa noite é boa. Glória a Deus. Ai, meu Deus, obrigado. 34, vi um efeito. Olha só. Vi em efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te verei no Egito. E este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constitui autoridade e juiz? É este que viu Deus como chefe de libertador, com a existência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no mar vermelho e no deserto durante 40 anos. Não importa o tempo, Deus já está vendo, ele vai operar o milagre. Não importa o tempo, não importa a distância, ele vai lá. Ele é o Deus. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, e um profeta semelhante a mim. É este Moisés que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, a qual recebeu palavras vivas para não las transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram no seu coração, voltaram para o Egito. Voltar atrás é um princípio. Você pode voltar, mas se voltar, morre. Meu Deus. Ei, cuidado. A palavra de Deus diz: Deus não tem prazer naquele que retrocede, naquele que volta atrás. Há um deserto na frente. Voltar para trás não é a melhor situação. Andar para frente, se você não tem abastecimento, não vá. É por isso que nessa noite Ele está enchendo o seu óleo. Ele vai se encher com teu óleo. Ele vai só que não é vinho, é azeite do céu. Glória a Deus. Azeite, ele vai encher a botija. Ele vai encher a botija de azeite para mantimento. E Ele vai te dar a condição necessária. Acredite, creia, a condição necessária para acontecer as coisas. Você tem que, basta você acreditar. Somente creia, acredite nesta noite. O Espírito Santo está dizendo, por intermédio da palavra: não retroceda, creia somente. Aleluia. Creia somente. Creia nesta noite. 40, dizendo: Arão, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítima e sacrifício no deserto pelos pactos de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque, a estrela do Deus Refã, seguro que fizeste para os adorares? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre vós, vossos pais no deserto, como determinar aquele dia Moisés, que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto, ao qual também nossos pais, com Josué tendo o levado, quando tomaram para todas as nações. Entenda, o Senhor está descorrendo com Estevão naquele sinédrio.
E eles estão batendo de frente com o Estevão, uns fazendo careta, outros cuspindo, porque querem açoitá-lo, querem matá-lo, querem levar ele para ser açoitado. Mas quem está nele é maior do que aqueles que estão julgando. Maior que está em tu, maior que está em nós, do que aqueles que estão julgando. Aleluia. Difamação, injúria, olho grande, malícia virão. Mas saiba que o teu Deus está acima de todas essas coisas. Glória a Deus. Eles intentaram contra Estevão. 49. E o céu é o meu trono e a terra a estrada dos meus pés. Que a casa me edificarei, diz o Senhor, com qual o lugar do meu repouso. Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz, em circuncisão do coração, do ouvido, vos resistir ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vos fazeis. Ficais atentos ao Espírito Santo, e Ele vai fazer grande coisa. E Ele falou tudo isso, e no verso 54, atente, diz assim: ouvindo eles isso tudo, enfureceram no seu coração, e rilhavam os dentes contra eles, estavam roçando os dentes uns nos outros, doido para matá-lo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Aleluia! Jesus, ele fitou os olhos no céu e ele já sabia que a glória esperava. Quando ele olhou, ele viu à direita de Deus o Filho Jesus Cristo, e ele contempla, ele fala nas entrelinhas: Pai, já faz um pouquinho de tempo, eu estou rindo, espera um pouquinho mais, tem muita coisa para eu falar aqui, tem um pouquinho de coisa. Se nós entendemos a vida de compromisso, a vida de renúncia, a vida do nosso ministério é entregar a vida totalmente ao Senhor Jesus. Ele quer fazer grande coisa, ele quer construir grande coisa, mas a nossa vida é uma vida de compromisso, é uma vida de renúncia. Se você tem uma vida de renúncia, se você tem uma vida de compromisso, hoje é a noite para Ele. Glória a Deus, aleluia. Ele quer fazer grandes coisas. Aleluia. E aí eu faço um convite: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele mais o fará. Aleluia, Jesus. Coisa linda, Senhor. Abra sua Bíblia no capítulo 8 de Atos, e aqui eu termino. E eu digo assim para você: atente, abra teu ouvido, olha para cá. Estou terminando. 9:2. Quem está em Cristo Jesus sempre tem uma nova história. Quem está em Cristo Jesus sempre tem uma nova história. Aleluia. E se você eles mataram Estevão, eles não mataram Estevão, mas Jesus tem promessa, e aonde Jesus tem promessa, a história não termina. Aonde Jesus tem promessa, irmão Antônio Nilton, a história não termina. Capítulo 8, do 1 ao 7, diz assim: e também Saulo, que nós conhecemos por Paulo, consentia na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras das Judeias e da Samaria, exceto quem? Os apóstolos ficou, porque eles tinham sido tratados por Jesus Cristo. Jesus Cristo garante a vitória. Ele garante a vitória. Podem ser dispersos, mas eles pensavam que o disperso era afastar. Afastando, talvez poderiam parar de não pregar. Eles não vão pregar mais, porque Saulo consentia, fazia parte do sinédrio, era muito inteligente, falava 5 idiomas, mas ele não tinha a sabedoria do alto ainda. Ele não tinha a inteligência do alto, ele não tinha o Espírito Santo do alto, mas os discípulos tinham. E porque tinha, eles dispersaram, e todos aqueles que foram dispersos foram pregar o Evangelho. Não morre quem tem promessa, não morre quem tem promessa, não morre, não morre. Receba de Deus. Pelas terras da Judéia e toda a Samaria, 7 apóstolos, e os homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja. Há sempre um perseguidor, mas o perseguidor virou
perseguida. Sabe por quê? Ele mexeu na flor, que é a igreja do Senhor. Ninguém toca na flor do Senhor, ninguém toca na igreja do Senhor. Se tocar, morre 10, vem 50, mata 50, vem 500, vem 500. É assim. Aleluia. Graça é renúncia. Graça é você morrer para que outros vivam. Não importa se você vai morrer, o importa é que você morra com Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Que nesta noite tenhamos compromisso com Deus. Glória a Estava Deus. falando na igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerravam na prisão. Mas o que andava disperso ia por toda parte anunciando a palavra e descendo. Deus levanta mais um, Felipe, corajoso, cheio do Espírito Santo. Quem tem promessa levanta. Deus levanta homem. A cidade de Samaria pregava Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Glória a Deus. Convido você a estar de pé nesta noite. Glória a Deus. O que tem te afligido? Essa é a pergunta nesta noite. O que tem nos afligido? Oh Deus da glória. A altura? Louvado A profundidade? A espada? A dor, o sofrimento? A perseguição, o olho grande, a calúnia, a difamação, a injúria, os trabalhos de macumbaria, de feitiçaria, de satanismo, de bruxaria, de voodoo, os trabalhos feitos nas cachoeiras, nas matas virgens, no alto mar, na África. Qual espírito do demônio tem te afligido? Oh Deus da O que glória. é tudo isso perante o nosso Deus? Eu vou dizer, ei, olhe para cá, olhe para cá. Sabe isso tudo? É nada!